Abril 20, Josué 21, verso 1a, 22, verso 20. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos desse cidades para morarmos, além de pastagens para nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas, de sua própria herança, as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas à tribo de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Asser, Naphtali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bassã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Rubem, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor a Moisés e, por meio de sorteio, designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, e os primeiros a serem sorteados: Kiriat Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Estas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebrom, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens: Gibeão, Geba, Anatote e Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim essas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Gezer, Quisbizaim e Bet-Oron. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan: Iltec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens: Taanaque e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés essas cidades com suas pastagens: Golã, em Bassã, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário, e Beesterá. Foram 2 cidades. Da cidade de Issacar receberam essas cidades com suas pastagens: Quision, Daberate, Jarmute e Enganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Asser receberam essas cidades com suas pastagens: Missal, Abdon, Eucate e Reobe. Foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam essas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Amotdor e Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes do clã de Merari
receberam da tribo de Zebulon estas cidades, com 2 pastagens: Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau. Foram 4 cidades. Da tribo de Rubem receberam essas cidades com suas pastagens: Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam essas cidades com suas pastagens: Ramote em Gileade, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário, Maanaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total, foram entregues aos levitas dentro do território israelita 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha a pastagem ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Então Josué convocou as tribos de Rubem e Gade e a meia tribo de Manassés. Ele disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram cuidado de obedecer a tudo que o Senhor seu Deus ordenou. Agora, o Senhor seu Deus concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bassã, a leste do Rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos: grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim, os homens de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para a sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gililote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros das tribos de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gililote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Rubem e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Rubem e Gade e a meia tribo de Manassés: Toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis a Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar,
rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje, não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E, ainda assim, vocês abandonam o Senhor. Se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Lucas 20, versos 1 a 26. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me dizer uma pergunta. Respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas, se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: então, eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois, partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente, eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrenderá o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: então o que significa essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a quem Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras, tentando fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano de modo que ele fosse preso. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo, mas não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostrem-me uma moeda de prata.
de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Salmos 89, versos 1 a 13. Salmos de Etã, o Ezraíta. Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido, a ele fiz esse juramento. Estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas. Multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade. Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho. Com o teu braço poderoso, dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua. Tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas. Criaste o norte e o sul, o monte Tabor e o monte Hermon. Louvam o teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte. Tua mão direita se levanta com força gloriosa. Provérbios 13, versos 15 e 16. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez.